A grande pergunta é, eu devo investir agora em IVVB11? Devo comprar agora? Bom, nesse vídeo aqui eu vou falar um pouco mais sobre essa forma simples do investidor aqui no Brasil se expor à economia, às ações norte-americanas. Eu vou passar por 6 perguntas que, do meu ponto de vista, todo investidor que pensa em investir no exterior ou comprar IVVB11 deve fazer antes de tomar a decisão de compra, antes de ir lá e apertar em comprar no seu home broker. Então presta muita atenção em cada uma dessas 6 perguntas. E já comenta aqui se você investe hoje no exterior e se sim, de qual jeito é comprando IVVB11, outro ativo, enfim, deixe teu comentário aqui. Bom, a primeira pergunta ela é a mais óbvia. Tá? E as outras 5 são perguntas um pouco mais elaboradas. A primeira é o que é e como funciona. Então vamos lá, o IVVB11 é um ativo listado em bolsa, que embora tenha um final 11, não é um fundo imobiliário, tá? É um ETF, chamado de um fundo de índice, que é uma forma de você se expor a uma classe de ativos. No caso do IVVB11, é uma forma de você se expor a ações norte-americanas. E o que é um ETF, tá? Um ETF, ele é um fundo de ações, então tem várias ações ali, né? Como se uma ação fosse uma flor e um ETF fosse um buquê de flores. Com a diferença em relação a um fundo comum, que a carteira do ETF, ela replica um índice. Então, no caso do IVVB11, replica exatamente a composição do índice S&P 500, composto aí por 500 diferentes empresas e muito bem diversificado. Como você pode ver no site da BlackRock, né, a gestora desse ETF, ela coloca aqui 3 motivos para investir em IVVB11, uma exposição internacional a partir de um ETF local, mais simples de investir, acesso às 500 principais ações americanas, uma estrutura que permite grande liquidez, de fato a liquidez é muito grande, com uma filosofia de investimentos que busca retorno que corresponda de forma geral à performance do índice S&P 500 em reais, tá? Tem esse detalhe, aqui você não está se expondo apenas às ações norte-americanas, está se expondo ao dólar também, e que no passado rendeu bastante, tem uma excelente rentabilidade, embora para tomar essa decisão a gente não deva olhar apenas para a rentabilidade. Bom, além de tudo, essa é uma forma de investir em ações norte-americanas bem barata, né? A taxa é 0,23% ao ano, e como você pode ver, 99,89% da carteira desse ETF está alocada num ETF de código IVV na bolsa norte-americana. Tem um custo também bem pequenininho de 0,03%. E aqui você pode ver, né, como o fundo está diversificado. Aqui tem outros detalhes como o fact sheet, o relatório anual. Enfim, para quem quiser entrar bem no detalhe, pode olhar melhor esses dados, que inclusive mostram, né, a diferença da rentabilidade do fundo contra o índice de referência, o S&P 500 em real. Essa diferença aqui se reflete principalmente ao custo da taxa de administração, mais eventualmente algum custo como IOF, custo de remessa, spread. E, enfim, por ser listado no Brasil, embora a carteira esteja toda no exterior, você compra pela sua corretora como se você estivesse comprando uma ação, como se você estivesse comprando um fundo imobiliário. Entra lá no home broker, coloca o código IVVB11, coloca a quantidade de cotas que você quer comprar e faz a compra. Então é muito simples, essa é uma boa característica. Se você soube responder essa pergunta, se você entendeu como funciona, você vai para a segunda pergunta. Se você não entendeu como funciona, cara, tira o cavalinho da chuva. Não vai comprar uma coisa que você não tem noção do que é. Mas vamos lá, segunda pergunta. Eu vou investir para o longo prazo? Quer dizer, o dinheiro que eu estou pensando em botar nesse ETF é um dinheiro para o longo prazo? Isso aqui importa muito e não é só olhar a rentabilidade. Desde que esse fundo aqui surgiu em 2014, eu não sei porque aqui o Google não está pegando em 2014, está pegando só desde 2016, a rentabilidade dele foi muito boa. Só de 2016 para cá foi 340%, de 2014 para cá foi mais ainda. O retorno foi na casa dos 20% ao ano, porque o dólar cresceu bastante frente ao real e a bolsa norte-americana cresceu bastante nesses 10 anos. E ter se exposto a ações norte-americanas por um prazo maior teria sido algo bom também. Aqui no Clube do Valor, a gente fez um backtest que olha o S&P 500 em reais de 1996 até 2014 e o IVVB11 de 2014 até hoje. E nesses quase 30 anos, o retorno composto desse ativo teria sido de 16% ao ano, ou seja, inflação mais 9,69%. O investidor teria transformado R$1.000 em 80 mil com um risco ok para renda variável, embora tivesse enfrentado aí períodos de boas quedas nas principais crises. E por mais que você pense, poxa, Ramiro, mas esse retorno é muito bom, né? 16% ao ano, em quase 30 anos, nos últimos 10, cerca de 20% ao ano. Então faz sentido eu comprar? Cara, não é bem assim, porque esse retorno muito alto em prazos longos, ele tem um custo que você tem que saber e ver se está disposto a pagar. Eu, Ramiro, tô, mas você precisa saber disso. Que custo é esse, tá? É o custo de você ver o seu investimento cair em crises. Como você pode ver aqui, esse ativo teria chegado a cair 45%, ponto máximo ao mínimo. E mais, tá? Na década de 2000, isso aqui rendeu quase nada. Pode ver que um investimento de R$1.000 nesse ativo, que em janeiro de 2000 teria se transformado em R$4.400, ao final de 10 anos, ele estaria valendo menos do que isso.
Imagina 10 anos no 0 a 0, perdendo para o CDI, para poupança, para qualquer coisa, para o tiozão do terreno, para plano de capitalização, para tudo. Então você teria que ter aguentado isso aqui para depois, é claro, ter surfado a década seguinte, que foi de bons retornos, despencou ali ao longo de 2022, mas depois voltou a subir bastante até onde está atualmente. E para você dar uma olhada nesse custo de outra forma, aqui no nosso backtest, a gente olhou que esse ativo aqui teria rendido em 62% dos meses, em 75% dos períodos de 12 meses, em quase 80% dos períodos de 36 meses, mas pode ver que mesmo em períodos de 10 anos, de 120 meses, em 15% desses períodos, esse ativo teria tido uma queda nominal, estaria perdendo bem da inflação. Por isso essa pergunta, você está de fato pelo jogo do longo prazo? Porque pode acontecer desse ativo performar mal por alguns anos seguidos, e alguns anos não é 1 ou 2, é 5 ou 6 ou 10, como qualquer ativo de longo prazo. Mas se você respondeu que sim, é pro jogo do longo prazo, vem a terceira pergunta, que é, eu vou diversificar minha carteira em diferentes classes de ativos? Já te digo, tá? Se a resposta for não, eu vou investir tudo em VVB11, tudo em ações norte-americanas, para por aqui, para de assistir esse vídeo agora. Isso não é a melhor decisão que você pode fazer com o teu patrimônio. E existem dois motivos matemáticos por trás disso que eu tô falando, tá? Risco e retorno. Como assim? Eu acabei de te mostrar essa tabela aqui que você viu que até em períodos de 120 meses, esse investimento não teria performado bem, não teria rendido em termos nominais. Agora, se a gente coloca lado a lado uma carteira que eu chamo de Bull Bear, que é a simples diversificação meio a meio entre ações brasileiras e norte-americanas, você pode ver que em quase todos os períodos de 36 meses, o investidor que tivesse uma carteira meio a meio teria visto ela render. Em todos os períodos de 5 anos, de 10 e de 20 anos, esse cara teria tido um retorno positivo também. Esse aqui é o motivo matemático 1, o risco. Agora te liga só no motivo 2, o retorno. Se eu colocar num gráfico lado a lado, de janeiro de 96 até hoje, o S&P 500 em reais, que seria o equivalente ao VVB11, né, linha amarela desse gráfico, e a Bolsa Brasileira, aqui medida pelo IBRX, que hoje é igual ao Ibovespa, teria visto que ambos ativos teriam rendido bem nos últimos 30 anos. Uma vitória ali do S&P 500 em reais. Porém, se você coloca nesse mesmo gráfico a carteira meio a meio, a carteira diversificada, o que acontece é que a grande vencedora é a carteira meio a meio, linha azul nesse novo gráfico, que embora não tivesse vencido aí em todo o período temporal, no longo prazo de verdade, o cara que fez uma carteira 50% ações brasileiras, 50% ações norte-americanas, teria ganho do cara que investiu só em ações norte-americanas e também do cara que investiu só em ações brasileiras. E mais, tá? Se a gente colocar isso aqui em números, o retorno composto do cara que diversificou teria sido de 17% ao ano, maior do que investir só no Brasil ou só nos Estados Unidos. A volatilidade, uma medida de risco, teria sido de 17%, menor também do que investir só no Brasil ou só nos Estados Unidos. A maior queda teria sido de 35%, menor também. Então esse cara aqui ganhou em todas as métricas, tanto de risco quanto de retorno. E isso aqui é possível por um fator matemático que diz que o risco de uma carteira de investimentos é menor do que a média ponderada do risco dos ativos que compõem essa carteira, que em outras palavras diz que se você diversificar sua carteira em ativos com bom potencial de longo prazo, você vai tender a investir com menos risco e maior potencial de retorno. Então não faz nenhum sentido do meu ponto de vista, nenhum sentido lógico, tá? Só se for justificar por questões emocionais do cara concentrar todo o investimento dele de longo prazo em uma classe de ativos só, seja ações brasileiras, seja ações norte-americanas. O que faz sentido é o cara montar essa carteira com diferentes classes de ativos que têm uma correlação baixa ou nula entre si. Que é um tema bem avançado, mas para você ter uma noção, eu tenho aqui uma matriz de correlação que mostra a correlação aqui entre diferentes classes de ativos. E você pode ver que o S&P 500 em reais tem uma correlação nula com a maioria dos ativos brasileiros, incluindo uma correlação nula com a Bolsa de Valores e também com fundos imobiliários. Então cai muito bem numa carteira ter ações norte-americanas desde que a carteira esteja diversificada. Cai muito bem também esse cara diversificar, por exemplo, em tesouro pré-fixado, em tesouro IPCA+. Enfim, esse aqui é um ativo muito bom para ter na tua carteira de longo prazo, desde que você diversifique. Tá? A composição da tua carteira de longo prazo é a coisa mais importante que tem e ninguém presta atenção nisso. Ninguém clica num vídeo sobre alocação de ativos, sendo que tem estudos como esse aqui do professor Ibbotson de Yale, que explica que 90% da performance de uma carteira de investimentos é explicada pela sua alocação de ativos. E mais, todo mundo que investe hoje tem uma alocação de ativos. Se você investe hoje, a sua carteira tem uma composição, tem uma alocação de ativos, mesmo que você não saiba. E a maioria dos investidores não sabem disso, porque a gente conversa com esses caras toda semana alguém aqui passa por uma sessão gratuita de consultoria de investimentos, como esse cara aqui, que mal sabia, mas que, cara, metade da carteira dele eram ações brasileiras, bem pouquinho de ações norte-americanas, quase nada de renda fixa, uma composição de carteira que não é otimizada. Então, para sintetizar essa terceira pergunta, tá? Primeiro, a gente responder, eu tenho uma
estratégia clara de alocação de ativos? Tem um desenho claro da minha carteira de investimentos? Segundo, se sim, eu vou diversificar em diferentes classes ou pelo menos na carteira de longo prazo, pelo menos entre ações brasileiras e norte-americanas? Se sim, você pode passar para a próxima pergunta, senão você tem que aprender a responder essas coisas. E se você quiser aprender a responder essas coisas, um atalho para isso é conosco conversando, contigo tendo uma conversa com o especialista aqui do Clube do Valor, que vai olhar como você está investindo, vai mostrar qual é a sua alocação de ativos e com base no entendimento que a gente tem sobre o seu perfil de risco, sobre seus objetivos, a gente vai te mostrar uma alocação de ativos que a gente julgue ser ideal para a tua situação. Isso de graça, uma ação de consultoria de investimentos que você pode solicitar apertando aqui no primeiro link na descrição ou neste link aqui. Se você estiver pensando por que de graça, a resposta é que a gente quer agregar muito valor para que você queira se tornar cliente nosso aqui do Clube do Valor. Ou pelo menos falar bem da gente para mais e mais pessoas, beleza? E aí você pode ir para a quarta pergunta, que é, beleza, eu respondi sim para tudo até agora. Agora, essa parte que eu quero investir no exterior, eu quero fazer ela pelo Brasil? Como assim, né? Existem diferentes formas de você expor o seu patrimônio ao exterior. Uma delas é você abrir uma conta numa corretora internacional como a Avenue, por exemplo, e aí você faz uma remessa para essa corretora e investe com dinheiro custodiado lá fora. Outra forma é você pegar sua corretora aqui no Brasil, sei lá, um BTG, XP, Genial, entrar no home broker e comprar em VFB11. Em ambas as formas, você está se expondo à economia norte-americana, só que nessa segunda o seu dinheiro está custodiado no Brasil e na primeira ele está custodiado lá fora. E aí qual o ponto? Investir diretamente lá fora traz alguns custos, por exemplo, o custo de spread. Remessa de dinheiro para o exterior tem custos. Aqui eu peguei a tabela da Avenue. Se você mandar aí 100 mil reais, vai pagar 0,98% de spread. Tem ainda o IOF de 0,38%. Tem ainda o State Tax. Tá? O que é o State Tax? Ele é um imposto cobrado pelo governo norte-americano que incide sobre a transferência de patrimônio de uma pessoa falecida para os seus herdeiros. E se você tem 10 mil dólares ou mais lá fora, é um imposto que vai de 18% a 40% sobre o total dos seus investimentos. Vamos mostrar o lado ruim, né? Mas investir lá fora diretamente também tem seus benefícios. É um benefício para aquelas pessoas que têm medo de confisco no Brasil. E eu, Ramiro, por ter sido um bebê ali nos anos 90, não vivia esse caos que foi. Eu acho esse medo de confisco um tanto quanto irracional, mas acredito que investimentos devem servir para te trazer tranquilidade. Se você tem medo do confisco, você acha que o governo pode confiscar os investimentos no Brasil? E se te faz mais tranquilo investir lá fora, tranquilo? Aí você define investir no exterior diretamente lá fora, fazendo a remessa. Além disso, tem outros benefícios, né? Investindo diretamente lá fora é mais fácil de diversificar em outras classes de ativos, inclusive renda fixa. Você pode investir em renda fixa em dólar. É mais fácil de investir em outras estratégias. Inclusive aqui no Clube do Valor, nos nossos serviços de wealth, a gente tem investidores que investem lá fora com a nossa ajuda. A estratégia vai além do que apenas comprar ações norte-americanas. Tem um e-book que fala sobre como investir no exterior. E nesse e-book a gente traz o retorno de diferentes classes de ativos no investidor. A gente fala sobre diferentes formas de você criar alocações de ativos diretamente no exterior, né, como modelo equilibrado e quanto ele rendeu acima da inflação, ou como outros modelos. Tudo uma questão de benefício e malefício, você tem que fazer essa análise por conta própria. Se você quiser, inclusive, ter acesso a esse documento, que a gente mostra diferentes formas de investir no exterior, diferentes estratégias de investimento no exterior, aperta aqui no segundo link na descrição, está um e-book totalmente gratuito para quem está assistindo esse vídeo, pensa em cobrar por ele no futuro, mas por hora é gratuito, vou deixar o link aqui também. E o grande ponto aqui é, se você respondeu sim à pergunta, eu vou investir pelo Brasil, aí você vai para a quinta pergunta, que é a seguinte: eu vou investir de forma passiva? Como assim? No início desse vídeo eu falei que um ETF é uma forma de você investir em ações num fundo em que o gestor ele não tem muito poder de escolha sobre as ações que ele vai comprar. Na verdade, ele vai replicar um índice. Isso é investimento de forma passiva. Enquanto investimento de forma ativa é você tentar conseguir resultados melhores do que o índice, escolhendo as ações que você vai comprar e correndo o risco, é claro, de ter resultados piores do que o índice. Aqui no Clube do Valor, a gente gosta de estratégias sistematizadas de investimento. A gente tem uma inspiração muito forte na filosofia de Factor Investing, uma forma de expor a carteira a fatores, a características que explicam o bom resultado de algumas diferentes ações, como, por exemplo, os fatores de valor, de crescimento, de momentum, de qualidade, de tamanho. E a gente entende que ao investir dessa forma você está explorando ineficiências de mercado e aumentando seu potencial de resultado no longo prazo. Um dos fatores que a gente explora, tanto no Brasil quanto no exterior, é o fator de momentum, que tem uma ampla literatura que explica por que ele funciona. E, inclusive, a gente tem um fundo de investimentos no exterior para os nossos clientes de wealth que explora o fator de momento. Eu acredito que no longo prazo esse fundo tem maior potencial de retorno sobre a média de mercado, mas preciso deixar bem claro que não é para todo mundo. Por quê? Porque a gente percebeu que esse fundo,
Mesmo com 20 ações, ele tem bem mais volatilidade do que investimento passivo, ou seja, uma alternativa que acaba sendo mais arrojada. E aí, se você não está disposto a investir de forma ativa e prefere investir de forma passiva, você responde sim para essa pergunta e passa para a próxima. Caso contrário, você escolhe outras formas de se expor a ações norte-americanas. Se você quer investir de forma passiva, a grande pergunta é, eu devo investir agora em IVVB11? Devo comprar agora? Porque eu sei que tem gente que tem medo de recessão, fala em recessão nos Estados Unidos há bastante tempo. Eu sei que tem gente que olha para o gráfico do IVVB11 e pensa, bicho, o melhor momento já passou. E eu sei que tem gente que está esperando, está fazendo market timing para se expor ao exterior. Se você tem essa dúvida, eu vou te dar aqui a minha opinião. E a minha opinião é que o market timing ele pode te custar muito caro. É um cara que tenta fazer o market timing, que eu respeito muito como autor, mas que errou muito nas suas previsões de market timing, é o Robert Kiyosaki. Fez tanta previsão de crise nos últimos 15 anos que ficou famoso no Twitter esse gráfico aqui, plotando as previsões dele de crise com o crescimento da bolsa. E a bolsa norte-americana ela deveria cair uns 80%, 60%, para voltar ao patamar das previsões que ele fazia em 2011, depois em 2015, depois em 2017, o que é muito, mas muito improvável, ou seja, quem saiu da bolsa naquela hora perdeu uma pernada de alta que não vai mais conseguir recuperar. E mais, lembra do estudo que eu te falei? O professor de Yale que comentou que asset allocation, alocação de ativos, explica 90% do retorno de uma carteira. Esse mesmo estudo mostra que o market timing explica só 2%. E por mais que você pense, mas Ramiro, tu mesmo mostrou esse gráfico que o investimento no exterior pode ficar no 0 a 0 por 10 anos. Isso para mim não é um reforço para você esperar o timing certo, e sim um reforço para você diversificar a sua carteira. Até porque a gente fez outro estudo aqui no Brasil mostrando como a performance de investimento em ações cai quando você perde os melhores dias. O retorno do Ibovespa de 96 a 2021 foi de 2.600%. Se você perder os 10 melhores dias, ele cai para 600%. Se você perder os 20 melhores dias, cai para 200%, fica abaixo da inflação. Se perder os 50 melhores dias, você tem uma queda de 55% na tua carteira. Então, se a sua dúvida é, eu devo investir agora? Eu não responderia essa dúvida com base em previsões, com base em market timing, e sim olhando para 5 perguntas anteriores. E aí, se você entende o que é o IVVB11 e como ele funciona, se você vai investir por longo prazo, se você vai diversificar a sua carteira investindo com a estratégia de alocação de ativos, se você quer optar por investir esse valor pelo Brasil, se você vai investir de forma passiva no exterior, eu acho uma ótima ter uma alocação em IVVB11. Agora, você tem dúvida para responder essas perguntas, já passou ali dos 100 mil, 500 mil, 10 milhões investidos, conta com a nossa ajuda. Aperta aqui e garante uma vaga gratuita numa sessão de consultoria de investimentos. Aperta aqui, preencher os dados e esperar uma ligação de especialista da nossa equipe, que vai te ligar pelo DDD do teu estado, tá? Então fica ligado. E aqui eu vou deixar um vídeo complementar a esse, depois você comenta o que você achou desse. Um grande abraço e até mais.